Fala aí galera, beleza? Dando continuidade ao curso de Geometria Plana, vamos falar hoje dos triângulos, uma figura geométrica querida por todos nós, muito famosa, muito utilizada. A gente consegue observar triângulos no nosso dia a dia o tempo todo, não é verdade? Vamos lá, vamos começar aqui. Olha só, senhores, definição formal de triângulos é muito simples. Eu realmente acredito que ninguém tenha dúvidas, né, em saber o que é um triângulo ou reconhecer um triângulo, né? Mas a ideia é que você precisa ter 3 pontos não colineares, ou seja, que não estejam alinhados, e aí o triângulo vai ser então a reunião dos segmentos que ligam esses pontos, né? Vou desenhar aqui então, tem os pontos A, B e C. À medida que eu for traçando aqui os segmentos, BC, AB e AC, pronto, eu vou ter então formado o triângulo, né? A gente vai inclusive chamá-lo de triângulo ABC. Triângulo, a gente pode escrever assim, ABC, beleza? Tranquilão? Num triângulo, deixa eu destacar para vocês aqui quais seriam os elementos, né? Estou perdido, estou tentando achar minha caneta aqui. Pronto, achei. Quais são os elementos, então, dos triângulos? Não é essa não, cadê? Ah, sim, pronto. Os elementos de um triângulo são os pontos A, B e C, que são chamados de vértices. Então, todo triângulo vai ter aí 3 vértices, tá? Que são os pontos A, B e C. A gente vai ter os lados, né, que são os segmentos AB, BC e AC. Ele então tem 3 lados. E os ângulos, tá vendo? Os ângulos, a gente pode ter então ângulos internos, seriam esses aqui. Eu vou marcar todos, ó. Tem aqui um ângulo, tem aqui um outro ângulo, tem esse outro ângulozinho aqui. Estes são os ângulos internos, mas tem também os ângulos externos. Para determinar um ângulo externo, é só você, por exemplo, prolongar um dos lados. Vamos prolongar esse aqui? Ó, vou prolongar esse lado. Tá vendo? Na medida que você prolonga esse lado, você então determina um ângulo externo, que seria esse aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui, eu vou até escrever, eu tenho um ângulo interno aí, e aqui eu desenhei um ângulo externo ao triângulo, beleza? E, inclusive, fica fácil observar que, olha só, o ângulo interno com o seu respectivo ângulo externo formou uma meia volta, formou um ângulo raso, né? Que vale, então, 180 graus. Eles são suplementares, né? Ou seja, gente, somando um ângulo interno com um ângulo externo correspondente, isso sempre vai dar 180 graus. É muito fácil ver aqui. Beleza? Tranquilão? Maravilha. Senhores, vamos classificar os triângulos? Muito bem. Com respeito aos lados, em relação aos lados, tá bom? Um triângulo pode ser equilátero, que aí vai ter, então, 3 lados iguais. A gente identifica, ó, botando tracinhos, tá vendo? Tracinho, tracinho, tracinho. Estou te dizendo, então, que os 3 lados têm a mesma medida. Triângulo, portanto, equilátero. Em particular, pessoal, o triângulo equilátero, aí, indo aqui agora para a parte de ângulos, ele vai ter 3 ângulos que são iguais também, tá bom? Beleza? Mas no momento oportuno a gente aprofunda a respeito disso, mas já queria te dizer logo agora, tá? Triângulo isósceles, aí é quando ele tiver 2 lados iguais, olha aqui, ó. O terceiro lado pode ser diferente, tá? Mas se em particular o terceiro lado também for igual, não tem problema. Ele vai ser um triângulo isósceles porque ele tem 2 lados iguais, mas em particular vai ser equilátero também. Beleza? Mas no geral a gente vai esbarrar com triângulos isósceles de maneira que sejam 2 iguais e o terceiro é diferente. Neste caso, o terceiro carinha vai ser chamado de base do triângulo. E já coloco que, num triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais, são congruentes. E aqui eu tenho um triângulo que é
escaleno. E aí, o que acontece? Ele tem os lados todos com diferentes medidas. Então, por exemplo, aqui vai ter medida 1, aqui 2 e aqui 3. Pronto, escaleno. Beleza? Guarda esses nomes, tá bom? É muito importante. Classificação agora quanto aos ângulos. Maravilha! Se um triângulo tiver um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, então ele é um triângulo retângulo. Se ele tiver 3 ângulos aqui, ó, que sejam aí, agudos, ou seja, menores que 90 graus, então ele é um triângulo acutângulo, tá bom? E se ele tiver um ângulo que supere 90 graus, que seja maior do que 90 graus, então, ou seja, ele tem um ângulo obtuso, a gente vai chamar de triângulo obtusângulo. Muito tranquilo, então, essas definições, tá bem? Beleza, pessoal. Condição de existência. Uma coisa bem interessante é o seguinte, se eu te der 3 segmentos, será que você sempre consegue formar um triângulo? Não, sempre não, quer ver? Olha para cá uma coisa importante então. Em um triângulo, qualquer triângulo, tá? Cada lado é menor que a soma dos outros dois. A medida, né, de cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Essa é a condição para que de fato exista um triângulo, tá bom? Vamos ver se a gente consegue aqui formar um triângulo de lados 3, 4 e 5. 3, ele é menor que a soma de 4 e 5? Com certeza, né? 3 é menor que 4 mais 5. O 4, ele é menor que 3 mais 5? Sem dúvida. Com certeza. E o 5 também é menor que 3 mais 4? Sim, com certeza. Satisfeitas essas condições, então a gente consegue, de fato, formar um triângulo cujos lados sejam tenham medidas de 3, 4 e 5, tá certo? Agora, olha esse aqui. Será que a gente consegue formar um triângulo cujos lados sejam 2, 3 e 7? Vamos ver. O 2, pessoal, é menor que 3 mais 7? Sem dúvidas, né? O 3, ele é menor que 2 mais 7? Com certeza. O 7, ele é menor que 2 mais 3? Não. De maneira alguma, né? 7 não é menor do que 5. Isso aqui, ó, é falso. Esse aqui é ok, ok, mas esse aqui é falso, então aqui não. Não é possível formarmos um triângulo com lados 2, 3 e 7. Beleza? A história é mais ou menos essa aqui, ó, para ficar bastante claro. Se você tem um triângulo, né, cujo lado é assim bem grande, e aí tem um pequenininho aqui e outro pequenininho aqui. Esses da ponta, eles não vão conseguir se encostar, de modo que você forme o triângulo, tá? Por isso que a soma deles dois, tá, tem que ser maior do que o outro lado. Ou ainda, esse lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Senão o triângulo não fecha, fica um triângulozinho capenga ali. Beleza? Continua comigo, tem mais coisas que eu quero falar com vocês, só vou apagar o quadro. Quadro apagado, pessoal, vamos continuar aqui. E claro, se você estiver gostando do material, não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, vai me ajudar muito, eu vou ficar muito grato. Aproveita e aperta o sininho, que aí você fica sempre por dentro das novidades aqui no canal, pessoal. Vamos falar aqui do famosíssimo Teorema Angular de Tales. Ele diz o seguinte para a gente: em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos sempre é 180 graus. E eu vou te mostrar aqui agora o porquê disso. É bem tranquilo, é bem intuitivo, é fácil na realidade, então acho que vale até a pena realmente eu mostrar para você, demonstrar essa propriedade, tá bom? A ideia é o seguinte, você pega num triângulo, escolhe aqui um lado, e aí você traça uma reta paralela ao lado, tá? Passando lá pelo outro vértice. Então, por exemplo, tá aqui a reta paralela, tá? Uma reta paralela a essa reta aqui, ó, que suporta o lado, tá vendo? E aí o que que acontece? Você fica com a situação que a gente já estudou aqui, ó, de ter retas paralelas interceptadas por uma transversal. E aí, por exemplo, esse ângulo aqui sendo x, este outro aqui também tem que ser x,
Porque eles são ângulos alternos internos, são iguais. Este ângulo aqui sendo Z, este outro aqui tem que ser Z também, porque eles são alternos internos, ou seja, são iguais. E aí você repara que x mais y mais z dá um ângulo de meia volta, que é 180 graus. Tranquilão? Beleza? Então a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer sempre é 180 graus. Uma observação, pessoal. A soma dos ângulos externos de um triângulo sempre vai ser 360 graus. Essa aqui fica como atividade para você demonstrar caso você queira, beleza? Só não vou falar muito a respeito dela agora, porque mais para frente eu volto nesse assunto. Show? Teorema do ângulo externo. Qual é a ideia aqui, gente? Olha só. Muito bacana também esse teorema. Eis aqui um desenho onde eu fiz, então, um ângulo externo, tá vendo? Chamei de A. Eu vou dizer para vocês que este ângulo interno é exatamente igual à soma dos outros dois ângulos que não são adjacentes a ele. Então, um ângulo externo sempre é igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes, sem ser esse que está encostadinho aqui, tá vendo? Os outros dois lá que estão longe. X mais Y. Esse também é muito legal, eu vou provar para vocês. Quer ver? Olha só, perceba comigo aqui, ó. Se eu chamo aqui de Z, a gente acabou de ver que x mais y mais z, agora eu vou provar, tá? X mais y mais z vale 180 graus. Sim ou não? Vale, acabamos de ver. Por outro lado, se você soma um ângulo com um ângulo interno com o seu ângulo externo, a soma também dá 180 graus. Então, A mais Z também é 180 graus. É ou não é, gente? Com certeza. E quem é esse ângulo Z aqui? Eu posso passar o x e o y para o outro lado, obtendo Z igual a 180 menos x menos y. Menos y. E aí esse valor de Z você substitui aqui. Vamos fazer isso? Então, ó, A, eu vou até fazer assim, que fica melhor. Eu vou repetir. A mais Z, né? Mas quem é o Z? Olha aqui, 180 menos x menos y. Tá vendo? Troquei o Z por 180 menos x menos y. E isso tem que dar 180. Tá aqui. Olha que gostoso. Corta-se o 180 e joga o x e o y para o outro lado. Vai trocar o sinal, pronto, tá lá. A igual a x mais y. Bem tranquilo. Então, o ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes. Vamos pôr em prática? Vamos fazer exercício? Vamos lá. Quero calcular o valor de x aqui, pessoal. Na letra A, muito tranquilo. Olha para cá. Vou imaginar o seguinte. Aqui é 25 graus. Esse desenho aqui é de 90 graus, né? 90 com 25 já vai dar 115. É ou não é? Então eu consigo descobrir que esse ângulo aqui seria quanto falta para chegar em 180, porque a soma tem que dar 180. Então falta quanto? 90 com 25, 115. Para 180 aqui tem que ser 65 graus. Esse aqui é oposto pelo vértice com esse, também tem que ser 65 graus. Como aqui é 90, claro que aqui também é 90, porque eles são suplementares, tem que dar 180, né? E aí acabou a questão, hein? X mais 65 mais 90 tem que dar 180. X mais 65 mais 90 tem que dar 180 graus, porque é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Muito tranquilo. Na medida que você soma isso aqui, vai dar 155 graus. Passando para o outro lado, você conclui que x igual 180 menos 155, que é 25 graus. Não foi uma coincidência. Esse esquema de desenho aqui, você já pode memorizar isso. O x sempre vai ser esse valor que está aqui. Claro, porque olha só,
Aqui sendo 25 e 90, aqui 65, na medida que você joga para lá 65, ó, você fica com um triângulo de ângulos 65 e 90, 65 e 90, que nem aqui. Tá vendo? 65, 65, 90 e 90. O outro tem que ser igual também. Então, a partir de agora, você já pode macetear isso, tá? Se aqui fosse 30, por exemplo, o x é 30. Se aqui for 15, o x é 15. Show? Beleza? Letra B. Vem comigo. Olha só que interessante essa questão. Há várias maneiras de fazer, tá? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou prolongar aqui, ó, esse segmento. Essa seria uma questão que você pode também ir fazendo de outras formas, como eu falei, mas eu quero fazer de uma maneira muito legal. Quer ver? Ó? Prolonga esse segmento aqui para você ver o que acontece. Prolonguei. Você concorda comigo que esse ângulo é o ângulo externo relativo a esse triângulo aqui, ó? Olha o triângulo. Tá vendo? Esse aqui é um ângulo externo. Pelo que a gente viu, ele é igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes. Então, ó, direto, 70 mais 30 aqui é 100. Tranquilão? Concordou comigo? Né? Teorema do ângulo externo. E aí, olha que legal, muito bacana. Olha esse triângulo aqui agora. Você concorda que o x é um ângulo externo relativo a esse triângulo? Então, o x tem que ser a soma dos outros dois não adjacentes, ou seja, x igual a 100 mais 20. E acabou a questão. Muito legal, não é verdade? Show? Continua comigo, tem mais um pouquinho de coisa que eu quero falar com você, beleza? Último quadro, pessoal, vamos falar aqui dos casos de congruência de triângulos. É muito natural a gente se perguntar em que situações que os triângulos vão ser congruentes, vão ser iguais, certo? E aí eu vou deixar bem definido para você. Dois triângulos são congruentes, são iguais quando os lados correspondentes forem de mesma medida e os ângulos correspondentes também forem de mesma medida. Ou seja, eles vão ter que ter exatamente o mesmo formato, ainda que estando em localizações distintas do plano, tá bom? Para você verificar quando que você pode ter certeza que os triângulos são de mesmíssimo formato e tamanho, ou seja, quando eles são congruentes, a gente estabelece aqui os casos de congruências. Ou seja, pessoal, sabendo de certos requisitos que eu vou te mostrar aqui agora, você não vai precisar verificar os três ângulos de cada um para ver se são iguais, nem tampouco os três lados de cada um para ver se são iguais. Não é necessário, beleza? Eu vou te mostrar aqui agora. Primeiro caso de congruência é o caso LAL, ou LAO. Lado, ângulo, lado. Olha aqui um exemplo. Se você então verificou que num triângulo, num par de triângulos, você tem então, aqui ó, esse lado 2, tá vendo? Corresponde ao lado 2. Aí o outro lado, 1, e aqui também o correspondente 1. E o ângulo entre eles foi igual, alfa e alfa, acabou, porque você então verificou que a gente tem uma situação de lado, ângulo, lado. E aí, sendo isso então igual, acabou. Os outros dois ângulos são iguais, necessariamente, e o outro lado também vai ter que ser igual, necessariamente. Portanto, esses dois triângulos são congruentes. Beleza? Né? Olha, lado, ângulo e lado. Esse trio ficou idêntico, ficou igual? Sim, 2 alfa e 1, 2 alfa e 1. Show, os triângulos são idênticos, são congruentes. Beleza? Segundo caso, ala, ângulo, lado, ângulo. Então, olha aqui, ó. Estou sabendo desse ângulo. Olha aqui o correspondente aqui no outro igualzinho. Estou sabendo de um lado que é 4. Olha aqui o lado 4 também. Estou sabendo que esse outro ângulo está aqui igualzinho também alfa. Então, ó, ângulo, lado, ângulo, de forma correspondente, são iguais? Não preciso verificar o outro ângulo, não preciso verificar os outros dois lados. Com certeza esse par aqui são de triângulos que são congruentes. Maravilha. Terceiro caso, lado, 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 LLL. Então, se você observar que os lados correspondentes são todos iguais, mesmo sem saber nenhum ângulo, automaticamente os três ângulos correspondentes vão ser iguais.
Vamos pegar aqui, ó, para ficar bastante claro que tem que ser os correspondentes, num sentido anti-horário, ó. Lado 3, lado 4, lado 5. Acontece o mesmo lá, ó, sentido anti-horário, lado 3, lado 4 e lado 5. Então, tá aí correspondido. Lado, os triângulos são com certeza idênticos. Os ângulos vão ser também iguais. Beleza? Congruentes aí então. Último caso, lado, ângulo e ângulo oposto. Então, eu pensei aqui, ó, tem um lado, o correspondente, tá vendo? É igual também, 6 e 6. O ângulo é alfa, e lá é alfa também. E aí, o ângulo oposto a esse lado, que está do outro lado, aqui, ó, beta. O oposto lá também é beta? É. Acabou, não preciso verificar mais nada, porque eu tenho lado, ângulo e ângulo oposto, de forma que correspondente, batendo tudo igualzinho. Então, os dois triângulos são congruentes. Beleza, galera? Show de bola, espero que você tenha curtido. Se aconteceu, já sabe, se inscreve aí no canal, deixa o teu curtir e tamo junto. As aulas vão continuar, tem muito mais coisa para vocês vindo aí. Um abração, tchau, tchau. Sabendo, então, certos detalhes, você não vai precisar... Bom. Ou seja, pessoal, sabendo de certos requisitos, você não vai...